Olá, Alcatea. Hoje eu vim falar sobre o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. É uma obra aí de Lima Barreto. Eu li nessa edição aqui do Clube da Literatura Clássica, a trilogia Lima Barreto. São 3 obras que tem aqui. E quem era Policarpo Quaresma? Policarpo Quaresma, ele era um patriota, um nacionalista. Ele só usava as coisas nacionais, sua bota era nacional, suas roupas foram feitas no Brasil, nada que fosse estrangeiro ele usava. Então, o livro aí vai ser dividido em 3 partes, ele defendendo o Brasil de 3 maneiras diferentes, podemos dizer assim. É, Na primeira parte ele vai defender o Brasil através da cultura, querendo é, que a língua nacional fosse o tupi-guarani, e não mais o português. Ele dizia que a língua portuguesa era uma língua emprestada. As comidas, ele só queria comer coisas que pertencessem ao Brasil, não que viesse de fora. E até no jeito de cumprimentar. Tem uma cena até engraçada que alguém vem cumprimentar ele dando um aperto de mão e ele começa a chorar, porque numa tribo indígena se cumprimentava assim, chorando. Quando uma pessoa chegava, você começava a chorar. E todo mundo fica sem entender nada, e fica até cômico essa cena ao ler. Mas é isso, na primeira parte ele defendia através dos costumes, queria que os costumes fossem todos brasileiros, as comidas brasileiras. E tem um trecho que é bastante interessante, que eu vou ler agora, que ele fala assim, ó. Uma secretária fala desse jeito, ó. Ah, meu Deus, quando poderei ir à Europa? O major não se conteve, levantou o olhar, concertou o pince-nez e falou fraternal e persuasivo. Ingrato, tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros? Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha do princípio ao fim. E eu concordo muito com isso, quando ele falou que o Brasil é tão grande, existe tantas belezas aqui no Brasil, mas ao invés de a gente querer conhecer nossa terra, a gente quer ir para o estrangeiro, porque lá a gente a gente tá muito, ah, deixa eu ver como eu posso usar. A gente é muito influenciado pela cultura de lá. Então as pessoas só querem ir para o estrangeiro e não dão valor às terras, o país que você nasceu, entende? Então a primeira parte basicamente é isso. Ele vai, como eu falei, ele vai defender aí a cultura brasileira, os costumes. E é isso. Vamos agora para a segunda parte. E na segunda parte, Policarpo Quaresma vai defender o Brasil através da agricultura, plantando só legumes e frutas genuinamente brasileiros. Ele não quer nada de fora. Ele quer plantar só coisas que pertencem ao Brasil. E ele vai plantar isso no seu sítio, o sítio Sossego, que ele consegue depois de se aposentar. E você me pergunta como ele se aposentou. Um pouco antes dele chegar nesse sítio, ele foi internado num hospício. Ele foi considerado louco, porque, ou seja, um cara que queria que a língua nacional fosse o tupi, fosse uma língua indígena, só podia ser um louco, né? Ali para a sociedade. Então ele foi internado, mas ele passou pouco tempo, uns amigos ajudaram a ele a sair, mas para ele não sair com a mão na frente ou atrás, aposentaram ele. Então ele acabou indo para esse sítio e querendo defender o Brasil através da agricultura, só plantando coisas brasileiras. E só que ele enfrenta 3 problemas nisso. É a corrupção que ele enfrenta, depois vem o clima, porque não estava chovendo, então a produção dele não ia para frente, e outra era as saúvas, que eram as formigas. Então, nessa segunda parte, ele enfrenta esses problemas e acaba que não dando tão certo ali essa ideia que ele teve, né? E na terceira parte é que ele vai defender o Brasil realmente, assim,
que é através da guerra, né? Ele se voluntariou ali para a guerra, para defender o Brasil. Porém, aí é que vem o triste fim de Policarpo Quaresma. Depois de lutar ali na guerra, ele, por causa das suas ideias, que ele queria, ele, a única, a única, o único desejo que ele queria era um Brasil melhor. Então, ele vendo ali as injustiças que estavam tendo com os soldados e tal, e ele escreveu até como se fosse uma carta mostrando para Floriano Peixoto como ele poderia melhorar o Brasil, porém, por questões políticas e tal, ele não deu a mínima para isso. Então, Policarpo Quaresma ficou bastante triste com isso, mas ele sempre insistia, porque o objetivo dele era mudar o Brasil. Mas os políticos acharam ali que Policarpo Quaresma estava sendo uma pedrinha no sapato e acabaram condenando ele por traição. E ele foi fuzilado. Então ele teve aí esse triste fim. E basicamente a história é essa. Eu não vou entrar mais detalhes. Falei ali resumidamente essas três partes sobre a história do livro. E agora eu vou mencionar um trecho que me chama bastante atenção, além daquele que eu mencionei no início, falando sobre a mulher que queria conhecer a Europa, porém nem o próprio país que ela nasceu ela conhecia direito. E esse outro trecho eu vou mostrar agora para vocês. Só vou dar uma pausazinha aqui para procurar e mostrar a vocês. Então, essa obra completa de Lima Barreto são cheias de críticas. Crítica à burguesia, crítica aos preconceitos, crítica aos pseudo-intelectuais que acham que são, porque são formados, são detentores de conhecimento, porém não têm conhecimento algum. E esse trecho que eu vou mostrar agora são dois trechos. É justamente essa crítica às pessoas que só porque são formadas acreditam que têm conhecimento, porém nunca nem leram um livro. Basicamente é isso. E é o seguinte, fala assim, ó, não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Essa é a primeira parte. Aí lá no outro trecho, bem lá no outro capítulo, fala assim, ó. Para que ele lia tanto? Indagou Caldas. Telha de menos, disse Florencio. Genelício atalhou com autoridade. Ele não era formado, para que meter-se em livros? É verdade, fez Florencio. Isto de livros é bom para os sábios, para os doutores, observou Sigismundo. Devia até ser proibido, disse Genelício, a quem não possuísse um título acadêmico ter livros. Evitavam-se assim essas desgraças, não acham? De certo, disse Albernaz. Ou seja, aqui, para você ter uma ideia, né, como era o pensamento dessas pessoas, só porque ele não era formado, não entendia porque ele lia tanto. Essa é uma crítica à educação, que até hoje eu também tenho esse pensamento, eu acredito que eu tinha até antes de ler o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que nossa educação não nos ensina a nos fortalecer, a nos desenvolver como humanos, a nos ajudar a ter consciência e tal. O único objetivo da educação atualmente é nos formar, só tem uma finalidade, é nos formar para uma profissão. Você só estuda para seguir aquela profissão. Todo o conteúdo que você aprende é só para passar numa prova e seguir aquela profissão. Ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro. E não te ensina a se desenvolver como humano. Entende isso? Então, essa é a crítica à educação aí.
Um exemplo, aqui eu estou com a estante cheia de livros, porém não sou formado em nada. Porque eu busco o conhecimento para ser uma pessoa melhor, para saber quem eu sou. Eu leio para saber quem eu sou, leio história para saber de onde eu vim. Mas não, as pessoas só leem aquele livrozinho assim, de leis para ser um advogado. Simplesmente por isso. A educação é resumida a isso, a lhe formar para uma profissão. Mas se esquece de lhe formar como indivíduo, como ser humano. Entende? Então, esses trechos aí que eu acabei de ler é bastante impactante nesse sentido. Então, precisamos revisar melhor o que é a educação, né? Será que a educação é só ir para a escola, estudar ali e se tornar um profissional? É muito mais além disso, entende? Por isso aí que existe mais profissionais, né? Que eu digo assim, humanamente, porque eles só estudaram para para ser um advogado, entende? Mas ele não teve conhecimento para como ser um humano melhor. E basicamente é isso. Esse é um pouco do que eu tenho a falar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder curtir, comentar. Se você já tiver lido e quiser deixar uma passagem aí que você achou interessante nos comentários, eu fico agradecido também, pois eu posso ter lido e deixado passar batido. E é isso. Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês. E é isso. Até a próxima.